Olá, bem-vindos ao Sem Edição desta sexta-feira, dia de receber a editora do Radar, Vera Magalhães, para repassar as notícias mais importantes da semana. Tudo bem, Vera? Oi, tudo bem, Grebe? Muito bem. Vera, vamos começar já falando das manifestações que estão acontecendo em várias cidades do Brasil, como sempre, com a concentração um pouco maior na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, em apoio ao governo e ao PT. Vamos mostrar as imagens que nós temos dessas manifestações. Isso aí é o comecinho delas. Agora já está anoitecendo, né? Nós temos mais gente na rua. Os organizadores estão falando em 200 mil pessoas na rua. O quê? Pelas imagens aéreas que a televisão tem mostrado, dificilmente poderá ser considerado verdade, Vera. Pois é, a gente ainda não tem a estimativa da PM, ainda não tem a estimativa dos outros institutos que estão medindo as últimas manifestações, como o Datafolha. Não parece ter 200 mil nas últimas imagens que eu vi, agora são 7 e pouco da noite, mas está chegando gente ainda, está chegando muita gente em ônibus, está chegando muita gente em blocos ali de sindicatos, o bloco do Sem Terra. Não é pequena a manifestação, é uma manifestação... Não é irrelevante, Não né? é irrelevante, é menor, seguramente bem menor do que a de domingo, mas deve ser um pouco maior do que eles esperavam, né? Ao longo da semana eles não arriscavam uma estimativa muito grande, acho que no final conseguiram arregimentar mais gente do que esperavam. Agora, veja só, nos grampos do presidente Lula que foram revelados essa semana, cujo sigilo foi levantado pela Lava Jato, né? Tem uma conversa dele, Lula, com o Wagner Freitas, da CUT, em que o Lula diz: eu sou a única pessoa capaz ainda de incendiar este país. Falando justamente da possibilidade de levar um monte de gente para a rua. Me parece que não é bem isso, não é, Vera? Ou talvez seja, mas pelo lado contrário, né? A posse dele incendiou o país. Num dia que não havia uma comunicação prévia, muita gente foi para a rua em várias cidades espontaneamente protestar contra a indicação dele. Foram, inclusive, para frente do Palácio do Planalto. Cercaram o Palácio do Planalto. E ali, né? sim, chegou a ter muita gente, né? Falou, assim... Falaram em 5 mil, 6 mil pessoas, não é isso? E, enfim, eu acho que talvez ele seja capaz de incendiar o país, mas talvez isso não seja exatamente bom, porque está tendo um conflito muito grande entre pessoas contra e a favor do governo, contra e a favor do PT. Parece que a gente está chegando a uma linha ali de quase confronto nas ruas. Hoje, a polícia de São Paulo teve que agir para tirar os manifestantes contra o governo que ainda estavam na Paulista. Eles estavam fazendo uma vigília lá. Uma vigília ao longo de vários dias. Teve que usar jatos de água e até algumas bombas de gás para retirar, porque o governo de São Paulo tinha que cumprir o que ele mesmo tinha estabelecido, de que grupos rivais não iam fazer manifestações no mesmo dia, no mesmo local. E daí é que nem compra de ingresso para o cinema. Quem comprou a cadeira... Tem o direito de usá-la, certo? Ou é que nem compra de ingresso para jogo de futebol. A torcida mandante tem a primazia. Mais ou menos isso. Nesse caso, a manifestação estava marcada com antecedência, a manifestação dos petistas, dos movimentos sociais de esquerda. E, enfim, a mesma deferência que foi feita aos manifestantes contra, acho que é correto que seja feita nesse caso, né? Tem uma nuance também que a gente pode observar ao longo do dia, nas redes sociais, na convocação para as manifestações de hoje, muita gente dizendo assim, eu não estou indo em defesa do governo, eu estou indo a favor da democracia e contra o arbítrio, contra o golpe, etc. Tem muita gente que está, de certa maneira, envergonhada de ainda defender o PT depois de tudo que se assistiu, né, ao longo dos últimos meses. Então, agora, e dos últimos dias em especial, né? Então, agora essa é uma espécie de tentativa de criar um amálgama ali que possa ampliar a manifestação pró-governo. Tem muita gente dizendo isso. Inclusive, a hashtag que está sendo bombada nas redes é "Vem pra democracia", né? E não vai ter golpe também a palavra de ordem assim, mais forte, uma das mais fortes também, né? Você não vê muito Leu lá, Dilma ou Lula, né? Lula pode até ter, ele está sendo esperado ainda na Avenida Paulista.
com certeza a gente vai ver manifestações a favor dele, porque ali é o palco dele. É o palco dele, muito bem. Mas incendiar o país pode ser, mas não tanto a favor dele quanto já foi. Certamente não vão ser manifestações tão grandes quanto foram as de domingo. Acho que não vão chegar nem perto. Não vão chegar nem perto. Isso eu acho que é possível já asseverar, né, com alguma certeza. Né? E além do que, o caráter muito mais espontâneo das manifestações de domingo também não permite uma comparação, né? Uma coisa é você levar corporações, entidades, sindicatos, movimentos, a outra coisa é gente brotando saindo de casa à toa. Saindo certo? de casa a pé, de metrô, para ir lá protestar, e muitas que foram no domingo e voltaram ao longo da semana. Eu acho que qualquer pesquisa hoje iria oferir que a maioria esmagadora da população hoje é a favor da interrupção do governo da presidente de alguma maneira. Quando você falou de entidades, sindicatos, etc., etc., é importante lembrar que quase todas essas organizações têm alguma espécie de ligação, às vezes umbilical, com o governo, com a máquina pública. Exato. Em alguns casos, elas só sobrevivem porque elas recebem dinheiro do governo, imposto sindical e tudo mais. Ou seja, tem um interesse corporativo direto em sustentar o partido que historicamente está ligado a elas e que no governo ajudou que elas prosperassem, claro, né? Então, bom, vamos ver que espécie de incêndio o Lula tem provocado. O Lula consegue provocar, saberemos no final desse dia, né? Como a promessa foi feita aqui no começo do programa, a gente vai repassar o principal noticiário da semana. Que foi bastante incendiário também. Foi muito intensa essa semana, né? Eu acho que a gente pode falar da instauração, de fato, da comissão de impeachment. Pois é. Certo? Engraçado que a semana começou, todo mundo na expectativa de que esse seria o grande fato da semana, né? Quando chegou na quarta-feira, que finalmente aconteceu, era quase como se que o Supremo decidiu o rito, e aí na quinta se instalou a comissão, era quase uma notícia secundária de rodapé diante de tudo que aconteceu. Era quase que um registro de funcionamento da burocracia de Brasília, né? Exato, porque as coisas tomaram uma velocidade, um ritmo tão alucinante, já na semana passada, mas nessa principalmente. Enfim, o Supremo decidiu que valeria aquele rito que já tinha sido definido no fim do ano, não acataram nenhum dos recursos da Câmara, pedindo ali que fossem revistas as decisões do ministro Luiz Barroso, e com isso se instalou a comissão. Só que o que poderia ter sido um ganho para o governo lá em dezembro, e parecia que ia ser o suficiente para enterrar o impeachment, não mais, porque os fatos se precipitaram e hoje, mesmo a composição de uma comissão que é nominalmente para o governo, pelos partidos que integram, ela na prática já não é garantia nenhuma de que a Dilma vai ter vida fácil. Porque mesmo deputados indicados pelos partidos da base já dizem que podem votar sim pela abertura do processo. Exato. E os dois... O segmento, né, do processo. Os dois deputados com cargos de comando, com poder de ditar o ritmo dos trabalhos, né, que são o Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e o Jovair Arantes, do PTB de Goiás, eles são cunistas, não é isso? Eles são muito próximos são o presidente e o relator da comissão, e ambos são próximos do Eduardo Cunha, que é um inimigo desafeto, vamos dizer assim, da presidente. Sim, o Rogério Rosso foi governador, uma espécie de governador biônico ali do DF, naquele momento em que todo mundo da linha sucessória caiu no Panetone Gate. Ele ficou por um tempo no governo. Hoje em dia está no PSD, partido do ministro Gilberto Kassab, que apesar de ter um ministério enorme, hoje em dia vota majoritariamente contra o governo, já há algum tempo. E o Rogério Rosso é o líder do partido, se autodesignou membro da comissão, depois foi escolhido presidente da comissão e hoje em dia é um crítico muito grande da presidente Dilma. Jovair Arantes é uma figurinha carimbada da Câmara, uma espécie de estrela ali do baixo clero, já
apareceu em vários momentos aí, no Mensalão, em outros casos. Já foi próximo ao Roberto Jefferson, ele vai migrando ali de acordo com a conveniência. Hoje em dia, sim, muito próximo do Eduardo Cunha. Já foi governista, hoje em dia já está mais para oposicionista. E outra coisa que a gente pode registrar, né, é que houve movimentos nessa semana de partidos se desligando da base aliada, e essa debandada pode crescer, né, Vera? Sim, o PRB, que é razoavelmente pequeno, mas significativo, tem um candidato forte aqui em São Paulo, tinha um Ministério do Esporte, ainda tem, mas vai entregar, já anunciou que está caindo fora oficialmente. Outros partidos ameaçam seguir o caminho da roça também, PTB, PR, PP e o PMDB, que tinha dado um prazo um pouco maior para decidir se desce ou não do muro, antecipou essa decisão e deve se reunir antes do previsto, ainda nesse mês, para decidir se desembarca ou não do governo. Eu acho que é dia 29 que está previsto. A moratória era de 30 dias, não é isso? E agora eles devem definir no dia 29. E eles estão ameaçando muito claramente, é provável que expulsem mesmo, né, o PMDBista que topou aceitou o ministério. Assumiu um ministério, né? Porque eles tinham decidido que, uma decisão bastante corajosa, olha, nós não vamos devolver nenhum cargo, mas também não vamos pegar nenhum novo. Então, o cara quis pegar um novo ainda, e aí estava fora do escopo dessa regra, assim, tão restritiva. Eu tô no PMDB aqui há tanto tempo, achando que pode pegar cargo, na hora que chegou a minha vez não pode mais? Não tem isso, o cara não se Cadê conformou. a jurisprudência do PMDB? Mas vai enquadrar o cara dessa vez. Parece. Bom, e essa debandada, né, que até uma semana atrás era possível, mas não parecia tão provável, foi precipitada por dois fatos muito graves de meados dessa semana. Primeiro, o vazamento dos grampos. Não vazamento, eu fico falando vazamento, mas não é isto, né? A liberação dos grampos de um telefone usado pelo ex-presidente Lula, grampos esses feitos com autorização judicial. Então não tem nada de vazamento e a liberação também foi uma ordem judicial. Exato. Não é vazamento. É a publicização, dessas provas, desse material. A outra que é consequência dessa, de certa forma, a decisão da presidente de nomear o presidente Lula. Sim, a gente tem que falar disso também. Não, mas eu queria me referir às revelações do Delcídio do Amaral sobre anterior, sobre o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, mostrando que o Mercadante teria tentado ali comprar o silêncio dele, Delcídio, né? Exato. Bom, vamos começar falando, como a gente está indo de trás para frente, né? Dos grampos, certo? Vamos ver ali. Musiquinha maravilhosa que toca nos telefones do Planalto. Posso te chamar para dançar, Vera? Não, né? Já tem tanta gente no baile. Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade. Que é termo Dilma de posse, tentou né? fazer uma discussão semântica, né? Depois sobre, não falei só use, só vamos usar. Mas enfim, ela falou só use em caso de necessidade. Qual era a necessidade? Se o japonês bater na sua porta. Se o japonês bater na sua porta, você mostra aqui o termo de posse. Impresso não adianta bater, eu não deixo você entrar. Não deixo você entrar, né? Se o japonês bater, você mostra o termo de posse. Aqui, eu sou ministro, não venha me levar para cadeia, não. Enfim, esse trechinho aí é o mais grave de muitos, né, que vazaram. Exato. Certo? E daí, essa história colocou em xeque a possibilidade do Lula assumir ou não o Ministério da Casa Civil, né? Exato. Vamos ver um trechinho da posse lá. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula.
olha só, um momento de festa para os petistas, Lula sendo finalmente levado para dentro do governo, de certa forma, para reassumir o governo. Eu voltei, né? Já que estamos na musiquinha. Mas daí vem os grampos e cria-se uma novela, né, Vera? Exato. Lula assume ou não? Foi assim, a cronologia foi engraçada, né? Porque a presidente chamou uma coletiva para dizer que ia sim nomear o Lula ministro-chefe da Casa Civil e que isso nada tinha a ver com a Lava Jato. Em seguida, o juiz Sérgio Moro divulgou os áudios. De um monitoramento que tinha começado já há bastante tempo e que envolvia não só essa questão, mas também outras questões que mostram, sim, que a propriedade do sítio de Atibaia provavelmente é dele, mostram ele tentando interferir em outros momentos na Lava Jato com outros interlocutores que não a presidente Dilma. Então, isso atropelou tudo, chegou-se a ter dúvida se ela manteria a indicação, se ela manteria a posse no dia seguinte, ela manteve tudo do mesmo jeito. E essa cerimônia que a gente viu agora foi uma cerimônia em que a presidente praticamente admitiu que está no meio de uma guerra, que ela escolheu o lado dessas pessoas para defenderem. Ela cita nominalmente todos os deputados, isso é uma coisa até muito cansativa, ficou citando um por um para mostrar que estavam lá e estavam dando apoio. Isso acabou tendo um efeito ao contrário do que ela queria, porque ela poder citar todos é sinal que não são tantos. Que não são tantos, né? E o Lula estava com uma cara bastante abatida durante o evento, não discursou, ficou com essa cara assim o tempo inteiro, fechada, coçava a orelha, olhava, cruzava essa perna para um lado, para o outro. Ao contrário da Dilma, que procurou se mostrar meio esfuziante, e que tá tudo bem, nós vamos vencer a guerra, ele estava bem alquebrado, porque na véspera tinha sido aquele show de grampos e palavrões protagonizado por ele, inclusive ali desrespeitos aos ministros do Supremo, que depois ele se viu obrigado a fazer uma carta aberta porque viu que tinha pegado mal. O decano da corte, que é o Celso de Mello, sobre quem eles não ousam dizer que é antipetista ou golpista, porque é um magistrado que goza de uma reputação acima de qualquer suspeita, fez ali um desagravo, porque o Lula tinha chamado o Supremo de uma corte acovardada. E ele falou que não era acovardado e que estava preparado para julgar quem fizesse os malfeitos. Como ele está prestes a ser submetido ao foro do Supremo, justamente porque agora virou, parece, ministro, ele achou por bem fazer uma carta num tom bem menos bravateiro do que todas essas coisas. Sou capaz de incendiar o país, vamos pôr fogo, vamos ver se a Rosa tem saco. Foi num tom bem mais... Aliás, né, devia fazer uma carta também de pedir desculpa às mulheres, porque o que há de sexismo, né, nas falas do Lula é um horror, né, Vera? Conversa de botequim mesmo, daquelas bem antigas. Bom, depois disso, o Lula foi impedido de assumir por uma liminar. Essa liminar foi derrubada, daí já tinha outra liminar que também foi derrubada, e agora tem uma terceira liminar de São Paulo, no interior de São Paulo. Que eu não sei se já foi derrubada, ainda não. Estamos aqui, ainda não tinha sido. Em algum momento vai ser preciso, obviamente, botar ordem nessa balbúrdia jurídica, né? Não é razoável que fiquem 50, 60, 70 liminares proliferando, é preciso levar isso para um leito só, né? É engraçado como a história é feita de ironias, né? Essa estratégia de pulverização de ações no Brasil inteiro para tentar melar uma coisa foi inaugurada pelo PT, pelos movimentos sindicais e tal, na época das privatizações. Eles faziam dessa maneira nas privatizações no governo Fernando Henrique. Eu sou muito jovem, não vivi essa profissionalmente, mas eu li nos livros de história, que eles faziam essa tática de guerrilha judicial, até que, veja só, o advogado-geral da União da época, o senhor Gilmar Mendes, moveu uma ação no Supremo pedindo para que fosse unificado tudo lá, conseguiu e derrubou um pouco essa estratégia, e é isso que o novo advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, está tentando fazer agora. Muito bem. Então não sabemos também se e quando Luiz Inácio Lula da Silva vai para o Planalto assumir o seu terceiro mandato. O julgamento de mérito sobre isso, que quer discutir se ele tem direito a ter foro depois de já estar submetido a uma investigação do juiz Sérgio Moro, vai ser feito também pelo Supremo. Também pelo Supremo. O ministro sorteado, tcharam,
Guess what? Foi o próprio Gilmar Mendes, para desespero dos petistas. E agora é um caso que não tem uma jurisprudência, não tem um precedente. Não tem um precedente como era claro o precedente sobre a posse de um membro do Ministério Público como ministro. Mas né? o Gilmar foi buscar um precedente e ele, na sua pesquisa jurídica, achou um precedente que ele acha que tem uma condição análoga que a gente acabou de dar no radar, que é o caso do Cesare Battisti. Ele acha que, se ficar provado que o presidente Lula buscou o ministério apenas para fugir de uma investigação já em curso, como naquele julgamento ficou provado por maioria do Supremo, a maioria do Supremo considerou que Cesare Battisti estava buscando a extradição apenas para escapar de julgamentos por crimes comuns na Itália, aí sim ele não teria direito a esse foro, continuaria respondendo no foro de Curitiba. Entendi. É uma analogia um tanto singular, mas é a que ele está buscando. Rebuscado, mas vamos ver, não cabe a nós decidir, né? Ele ainda não fechou, não fundamentou a sua decisão, ele ainda vai fazer isso, provavelmente vai estudar no fim de semana, vai buscar outros casos. Tem um vácuo jurídico que preocupa o PT, por quê? Porque semana que vem tem um feriado de Páscoa e, embora o feriado seja só no fim da semana, não tem sessão a semana inteira no Supremo. Então, se o ministro Gilmar Mendes conceder uma liminar, porque essas ações têm pedido de liminar, se ele conceder uma liminar dizendo que o Lula não pode assumir o ministério enquanto não se julgar o mérito, ele fica numa semana inteira de vácuo em que ele pode estar submetido a um pedido de prisão, sim, de Curitiba. E esse pedido de prisão, a gente também deu na coluna, ele estava mesmo sendo feito, estava no forno. Uma nota muito importante que vocês deram ontem. Exato. Deveria ter sido apresentado ontem, quinta-feira, né? Isso, vazou novamente, como tem vazado. Os próprios áudios mostram, o presidente Lula sabia da condução coercitiva a que seria submetido, por exemplo. Tem vazado informações. Então, a gente tem uma semana que pode ser tensa também nesse aspecto aí do japonês, sim ou não. Muito bem. Lula lá, Lula não lá. Lá ou lá, o lá é que resta saber onde ele vai estar incendiando o país. E para encerrar a nossa conversa, Vera, o juiz Moro saiu como o grande ungido, né, das manifestações do domingo, né? Ele foi o único personagem entre todos os políticos de oposição que poderiam ter se beneficiado de alguma maneira das manifestações contra o governo. Isso não aconteceu. O Moro foi o único que realmente apareceu como alguém que as pessoas que estavam na rua confiavam, né? E hoje tem uma tentativa de demonização, tem um voodoo lá contra o Moro nas manifestações do PT, né? E tem uma tentativa de dizer que o Moro foi arbitrário ao liberar os grampos, que existe uma república de Curitiba, né? Agindo completamente à margem da lei. Né? As decisões da Lava Jato têm sido alvo de controvérsia desde o início, porque é uma operação que está realmente testando alguns limites ali do que é possível fazer em matéria de investigação no Brasil. E também em matéria de processo. O processo é muito mais rápido. Enquanto tem uma pessoa só que é ré em Brasília, uma pessoa com foro, que é o Eduardo Cunha, em Curitiba já são mais de 100, muita gente. Então, você vê que as coisas andam mesmo muito mais rápido. O Moro foi destacado para cuidar apenas desse processo. Exato. Ele foi liberado de qualquer outra obrigação na vara em que ele trabalha, né? O expediente da delação premiada virou realmente uma coisa usada em massa, que não era no Brasil. Nessa operação ele se massificou. As prisões preventivas estão tendo uma duração realmente maior, mas isso tudo tem sido mantido pelos tribunais superiores. É importante que se diga. Então, por mais que seja controverso, que seja novo e que os advogados estejam um tanto atônitos, sem saber como reagir a essa nova maneira de se fazer investigação no Brasil e se fazer processo no Brasil, que também vai ser mais nova ainda com a decisão do Supremo de que as pessoas, uma vez condenadas em segunda instância, já têm de ir presas. Embora isso seja novo, isso não é ilegal. É um erro dizer que o juiz está infringindo a lei, mesmo porque ele é considerado um juiz muito técnico. Embora ele tenha ali essa aura de justiceiro, ele não é justiceiro, ele é um sujeito muito sério, ele
tem essa coisa do combate à corrupção como uma coisa de dever de ofício. Dever de ofício foi... Ele leva isso muito a sério, ele fala disso nas palestras dele, mas ele não é um arrivista maluco, um torquemada que sai fazendo coisas à torto e à direita. Eu lembro que no Fórum da Exame, que aconteceu no ano passado, eu entrevistei o juiz Moro. E eu fiz exatamente essa pergunta. O que é que o move como juiz que está no meio de uma operação como a Lava Jato? Ele falou, dever de ofício. Ele não falou, não é a paixão pelo combate à corrupção, não é uma necessidade moral. Ele falou exatamente isso que você disse, dever de ofício. Eu acho que essa coisa dele virar um astro pop, como está virando, pode de vez em quando fazer com que passe uma mosquinha azul lá perto dele. A nota, por exemplo, que ele soltou depois das manifestações, talvez tenha tido um tom acima do que é essa nota em que ele vinha se mantendo, dever de ofício, ele vinha muito firme nessa nota. Essa decisão sobre o levantamento do sigilo não é nova, ele já fez isso em outras etapas da Lava Jato. O que é a coisa mais controversa que tem aí? O fato de a presidente da República e outras pessoas com foro aparecerem. São algumas coisas controversas, essa é uma. Pessoas com foro aparecerem na conversa, isso ter sido divulgado sem ter sido mandado antes para o Supremo. Ele diz que ele pode fazer isso, está baseando essa decisão no artigo 5º da Constituição, dizendo que tem uma questão aí de interesse público e um iminente risco à administração pública. A outra questão é uma questão cronológica. Ele mandou encerrar o monitoramento dos telefones às 11h30, que foi a hora mais ou menos em que a Dilma anunciou que o Lula seria ministro. E essa conversa entre Dilma e Lula acontece depois da 13h. Então tem um gap de 2 horas. Eu acho que também foi pego no contrapé e deu uma resposta ruim quando disse que não tinha reparado nisso. Para alguém que é muito sistemático. E para uma operação que é toda muito sistemática, isso é uma coisa que não pode acontecer. Ele não pode não reparar numa coisa. Mas, ainda assim, ele diz que se justifica pelas mesmas razões e porque é melhor que as coisas não fiquem à sombra, que elas sejam todas reveladas pela transparência. Eu acredito que depois do que se ouviu naqueles áudios, ninguém tem dúvida de que o conteúdo vai falar mais alto do que a forma. Exatamente. De mesma forma, Vera, ontem eu conversei com o ministro Marco Aurélio, ele falou em on, não falou em off, e sobre as duas coisas ele disse que não havia problema. Ele disse que levantar o sigilo dos grampos era um pecadilho. Ele falou, olha, seria melhor se ele tivesse mantido isso restrito às partes. Nessas horas, em horas de crise, é bom que o judiciário seja mais... Conservador, foi o que disse. Mas ele chamou de pecadilho. Ou seja, não era uma coisa que invalidaria as provas nem nada disso. E sobre a cronologia, ele disse, olha, o que vale é a hora em que a telefônica encarregada de fazer o monitoramento recebe a ordem e a põe em prática. Porque entre a expedição da ordem pelo juiz e o recebimento por quem tem que cumprir, pode acontecer 1000 coisas. O cara que está levando a ordem pode cair num bueiro, sei lá. Não tem como você controlar esse meio tempo. E daí você tem que supor que há boa-fé de quem, né? A menos que se prove o contrário. Então ele disse, olha, eu não vejo como invalidar nenhuma das duas coisas. O próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também deu declarações mais ou menos no mesmo sentido. E o Celso de Mello e o ministro do STJ, quem foi o Otávio Noronha, quando se insurgiram contra o que é dito sobre intervenção no judiciário, deram a entender que esse conteúdo vai se sobrepor à forma na hora que eles tiverem que julgar, porque foi, entre outras coisas, foi isso que os fez ficar tão irritados com a coisa do Delcídio Amaral a ponto de prender um senador em exercício de mandato, entendeu? Isso também não é usual. Acho que quem está vociferando aí contra a Lava Jato tem que entender que o momento é de crise extrema. O Brasil está passando realmente por uma virada depois desse escândalo que é enorme, gigante, que completou 2 anos a operação esse ano. E que as réguas antigas em que se anulava operações com base em probleminhas formais, acabou. Ninguém vai ter coragem de, com o monumento de provas e evidências que a gente tem diante dos olhos, com pessoas nas ruas em vigília, anular uma operação dessa monta e dessa importância por conta de um detalhe desse, um pecadilho, como disse o Marco Aurélio. Muito bem, Vera. A gente falou de bastante coisa, acho que deu para dar uma organizada na semana. Acho que faltou falar do nosso furo de algumas horas, né? Que foi, a Veja deu antes
outra coisa que seria a mais estarrecedora da semana se ela não tivesse sido pródiga em coisas estarrecedoras, que foi a coisa do Aloysio Mercadante, que até então estava passando ao largo da Lava Jato. Mas qual não é a surpresa quando foi pego tentando convencer um assessor do senador Delcídio a convencê-lo a não fazer delação premiada, com base ali em ofertas... Dos mais diversos tipos, né? Dos mais diversos tipos. E não é só isso. Você pode ter ajuda financeira, e não é só isso. Podemos no ajudar no Supremo, podemos ajudar no Senado. Exato, foi uma ajuda de todos os tipos. E, mais uma vez, captado em áudio. Captado em áudio. Então, não é alguém contando, tá lá a voz do Mercadante. Falando essas coisas todas. Ele, Mercadante, que nunca teve uma relação boa com Delcídio, disse que estava apenas prestando uma solidariedade, né? Fofo. No final, o Mercadante ainda está ministro, tá tudo bem. Quem dançou foi o assessor do Delcídio, que foi demitido pelo Renan Calheiros, que coincidentemente também está citado na delação. Muito bem, Vera. Então, obrigado. Obrigada a você. Por ajudar a pôr ordem aí nessa barafunda de coisas. Eu não tenho essa pretensão. Até a próxima semana. E muito obrigado a vocês que acompanharam este papo no Sem Edição.